todos os acertos da escritura anterior. Então, guarda isso. Se cair na tua prova, essa opção lá, o que é uma RERA? Ou qual é a forma, dentre os itens abaixo, julgue aquele que exterioriza a lavratura de uma RERA. Ele só vai botar isso. Ele não vai falar que é retificação nem ratificação. Guarda na tua cabeça. Porque, como ele botou no edital RERA, ele vai falar isso. Então, vai ter gente que vai olhar RERA, que estrosa aqui. Para quem nunca viu, ou para quem não teve aí a possibilidade, né, de ter aqui um estudo profundo para entender o contato com a gente, aqui ele botou até RET-RAT. Então, guarda isso. RET-RAT está no edital. Eu adoro olhar para edital, porque o edital ele me diz as pegadinhas que eu posso cair. Então, a maioria da galera guarda o quê? RERA, porque esse é a palavra que a gente utiliza no dia a dia para uma retificação e ratificação de uma escritura anterior. Agora, guarda isso. Aqui no edital ele botou RET-RAT. Se cair RET-RAT lá, você fala assim, pô, quem está acostumado com RERA, fala, mas peraí, daí, onde saiu esse RET-RAT? Guarda isso. É retificação, ratificação. Ele está querendo falar da RERA. E aí você vai tratar como se RERA fosse para a galera que já é aqui do mundo notarial registral. Se liga nisso. Porque vá que ele coloca RET-RAT e você fala assim, opa, tem coisa errada. Ou então lá na opção, ele fala assim, qual é a forma de você corrigir uma escritura que teve erro material e confirmar, inclusive, as cláusulas já válidas e existentes. Aí vai para as opções. Aí tem lá a opção RET-RAT. Aí você, tá errado isso aqui. Cuidado, porque não vai estar errado. É isso, é o linguajar que ele está utilizando aqui no edital, tá bom? Então, se liga no edital. Beleza? Então, o que é retificação? É corrigir aquilo que está errado. Não pode, gente, nessa RERA, você alterar a essência do ato. A essência do ato só pode ser feita por uma nova escritura autônoma e independente que vai tratar dos negócios do negócio jurídico de uma forma diferente. Porque mudar a essência é tratar de forma diferente. Né? O imóvel, por exemplo, que era R$10 mil, o cara agora está vendendo por 100. Ou então ele resolveu dar um desconto, era R$200 mil, ele agora está mudando para 100. Não pode, por quê? Você não pode fazer isso por RERA. Não, mas é porque a gente entrou aqui, eu fechei com ele por 200, a gente conversou, aí agora ele quer desistir do negócio, falou que só se eu fizer por tirar 10 mil aí desse valor, então eu vou precisar tirar aí, eu diminuir o valor para 190, e eu queria fazer uma alteração na escritura. Não tem como fazer alteração de escritura. Por quê, gente? Porque você está mudando a essência do ato. A essência, o valor é um dos elementos essenciais do ato. Né? Então, como você está alterando aquilo ali, vai ter que ser feita uma nova escritura. Aquela escritura, ela não vai produzir efeitos, porque, de repente, não houve cumprimento, ele colocou ali que o cara ia pagar com um Pix, um cheque e alguma coisa, o cara depois se negou, falou que não ia e tal, mudou de ideia, aí é problema dele, isso aí está no campo obrigacional, perceba, está no campo obrigacional, enquanto não entra lá no RI, ele está no campo obrigacional, não é um direito, não é ainda um direito real, porque ele não entrou no fólio real. Tá? E está no campo obrigacional, enquanto a escritura está lavrada e por algum motivo ela não é cumprida, ou se ali tem algumas condições, digamos, né? Tem algumas condições ali que não foram cumpridas, está no campo obrigacional, eles vão ter que tratar no campo obrigacional. Ele vai até você e fala assim, eu quero alterar aqui o valor, porque o cara não quer mais aceitar, vender, eu tenho que dar um desconto para ele, alguma coisa nesse sentido. Não, isso é a essência do ato. Isso não se corrige por RERA. Porque corrige por errar o negócio foi de 200 mil, mas na hora de botar os 200 mil lá, ficou lá um zero a menos, né? E aí ficou custando 20 mil, mas lá no valor que está escrito por extenso, está lá 200 mil reais. Só que na hora de pegar o número que ficou lá, R cifrão, ficou um zero a menos. No tamanho do imóvel, ficou lá um detalhe lá que não está batendo com a matrícula. Você tem a certidão de matrícula que está dizendo que é 200 metros quadrados, aí ficou 20 metros quadrados. Né? 200 metros quadrados do imóvel ficou 20, ficou faltando um zero. Então, assim, erro evidente
na hora da transcrição, na hora da digitalização das informações, na hora da qualificação. Isso é evidente. Você não está mudando a essência do negócio. Perceberam? Guarda isso, porque na prova eles vão perguntar se a RERA pode mudar a essência do negócio. Gente, é retificar. Eu só posso retificar algo que está errado. Tá? Eu não posso mudar o negócio jurídico. Não posso haver mudança. Ele pode retificar aquilo que deveria ter ficado de um jeito e ficou do outro, por erro material evidente. E aí a RERA, ela é isso. Ela corrige o erro material sem alterar a essência do ato e ela confirma a validade de ato praticado com omissão ou imprecisão relevante, preservando a vontade das partes. Então, ela altera e confirma a validade do ato praticado e então você vai ter aí, é como se fosse um aditamento, um aditamento àquela escritura, tá? Então, a RERA é isso, retificação, ratificação. E aqui está ret, guarda isso, tá? Tem que ter, para essa RERA, gente, tem que ter consentimento das partes. Lembra que eu falei aqui atrás que o tabelião pode fazer a correção de ofício? Quando é de ofício, ele não precisa de consentimento das partes, tá? Quando ele pode fazer de ofício, ele tem a documentação probatória ali para fazer de ofício, ele percebeu que houve um erro evidente, ele não precisa de consentimento das partes, tá? Por quê? Porque ele vai fazer uma ata retificadora, só isso. Ele vai fazer uma ata retificadora. Agora, para fazer uma nova escritura, por quê? Porque os documentos precisarão ser apresentados. Então, por exemplo, teve um erro ali, alguma coisa, mas por quê? Mas você não tem ali, o tabelião não tem, a requerimento das partes, e o tabelião não tinha em mãos aquele documento para corrigir aquilo, tá? Então, assim, é uma correção que depende de instrução probatória, como se fosse nesse sentido. Ele vai juntar aquele novo documento e aí tem que ter, inclusive, o consentimento de todas as partes nessa RERA. Tá? Declaração de concordância na própria escritura ou em ata específica, tá? Para fazer isso. Perceba, de ofício eu não preciso, a requerimento eu vou precisar, então, dessas concordâncias em cima do que vai ser feito. Quando utilizar, a ata retificadora, gente, quando não for possível a verbação à margem. O livro já está encerrado ou sem espaço útil, vai se lavrar, então, a ata notarial para corrigir formalmente o ato. Quais são as características? Ato autônomo, tá? É ato autônomo, que não vai ser a margem, ele vai ser fora. Deve conter remissão clara ao ato original. É lançado no livro de escrituras, tá? Vai depender aqui, quando eu falo de inverso aqui, fica aberto, né? Então, a escritura de compra e venda, a escritura de doação, né? Então, você vai depender dos livros que a serventia tem aberto, né? Tem fé pública e valor jurídico equivalente à correção marginal. Ela vai ter o mesmo valor que se você tivesse corrigido lá a margem, tá? E aqui, de novo, eu trago. Hoje, no mundo eletrônico, isso não acontece. Ela não vai estar lá em outro livro, distante, tá? Ela vai estar já direto lá no ato, porque é feito lá a verbação eletrônica na própria escritura, ok? Expressão em tempo. E em tempo, professor, como é que eu utilizo? É uma forma também de corrigir uma omissão? Porque em tempo a possibilidade que você tem, então, ela é utilizada para acrescentar uma informação complementar ou correção formal ao final da escritura, antes do encerramento, sem necessidade de reescrever o ato ou lavrar a nova escritura. Lembra que eu falei? Você está numa peça prática. Você esqueceu de colocar lá uma cláusula que é importante dentro de uma escritura. Por exemplo, a declaração de ônus reais, da inexistência de ônus reais pessoais relacionado ao alienante. E, caramba, esqueci de colocar essa cláusula. Você vai pôr em tempo. Tem que corrigir alguma coisa, você vai pôr em tempo. Mas perceba, o em tempo é antes do encerramento. É antes de encerrar. Eu encerrei, não tem tempo mais. Tá? Perceba aí. É antes de eu encerrar. E o que é encerrar, professor? Encerrar é terminar a escritura como um todo. Tá? Terminar a escritura como um todo. E há ainda a possibilidade, por exemplo, de uma vez assinada e você não praticou o próximo ato, você entrar com em tempo e assinar novamente. Perceba, mas você tem que repetir o fechamento, o encerramento da escritura, porque o em tempo é como ele reabre a discussão. Ele reabre a discussão da escritura, entendeu? Em tempo. Opa, peraí, calma, segura todo mundo, para. Esse em tempo dá tempo? Então, o em tempo tem que ser enquanto dá tempo.
Se eu, por exemplo, se ele diz que o ato foi encerrado e foi lavrado novas escrituras, não tem mais o tempo, porque o ato foi encerrado, as partes já foram embora, as partes já saíram dali, assinaram, foram embora, e aí já praticou um novo ato. Esquece, não tem mais tempo. O tempo é enquanto não há um encerramento efetivo, tá? Beleza? E você não precisa lavrar, ou seja, a escritura novamente. Hoje, gente, tecnologicamente falando, isso não acontece. Por quê? Porque é digital. Na hora ali, você está lá no finalzinho da escritura e você percebeu que voltou a cláusula. Você entra lá no contexto da cláusula e coloca a cláusula, porque a escritura não terminou ainda, tá? Beleza? E aí você, né, digitalmente falando. Agora também, depois que assinar digitalmente, já era. Aí tem que ser o quê? Ata retificatória. Porque houve as assinaturas digital, fechou o ato, tem como abrir novamente? Não, já está encerrado o ato, ok? Então, exemplo típico, onde se lê Rogério da Costa, leia-se Rogério Dias da Costa. Gente, hoje, tecnologicamente falando, você sabe que isso aqui não cabe na tua cabeça, né? Mas perceba, isso aqui é para cair em prova. Isso aqui é para você fazer prova prática. Isso aqui é a matriz, é o início, é o fundamento da atividade notarial registral. É de como os livros eram feitos à mão, depois com datilografia, depois até com sistema de datilografia, né? Então, você tá digitando, né? Digitando, datilografando. Você está lá datilografando, né? Não é isso? É assim? Aí você chegou lá no final, caramba, esqueci a cláusula lá, você vai começar tudo de novo? Porque é o único jeito, porque não tem outro, percebeu? Isso aqui foi feito a essa época. E tem gente que talvez lá nos rincões, nos cartórios pequenininhos, eu acho pouco provável, mas possa ser que aconteça. E outra, você também tem que estar preparado para um boom, né? Um boom tecnológico, digamos aí que aconteça a serventia lá, gente. A serventia, ela por algum motivo, ficou lá numa ilhazinha pequenininha, ou numa cidadezinha pequena, sem energia uma semana. Vai ficar uma semana sem trabalhar, porque sem energia não funciona a internet. Sem energia, você não tem Wi-Fi. Sem energia, você não tem computador. E aí? Gerador e tal, tem que ter. Mas percebam, você tem que ter o quê? A habilidade. Se precisar lavrar uma escritura na mão, você vai lavrar e ela vai ter fé pública e ela vai ter validade, vai ter tudo, porque você foi lá e fez. Mas tem que saber fazer a mão. E é por isso que a gente é cobrado dessa forma. Tem que chegar lá e escriturar o negócio mesmo. Né? Não pode se fugir disso. Então, guarda aqui. Você vai, então, em tempo, vai lá e corrige. Tá? Escritura sem efeito. Agora, isso aqui também, você pode, no transcorrer, né? Aqui, esse em tempo você pode abrir dentro da própria escritura, dentro da própria, aonde você está escrevendo, você acabou de escrever ele errado, você já pode colocar isso aí. Né? Tem algumas bancas, não está vendo a prova, que ela utiliza o digo, né? E você coloca digo e já corrige o que está anterior, mas a própria banca vai te falar isso. Aqui, ele só colocou em tempo, então vamos trabalhar com isso. Tá? Escritura sem efeito, quando a escritura é lavrada, mas não assinada por nenhuma das partes, ou por causa superveniente, uma desistência formal, deve-se lançar menção de que o ato ficou sem efeito. Por quê, gente? Porque faltou assinatura. Se você olhar lá o 215, é da validade do negócio, é da essência do negócio, a assinatura de todos, porque tem que ter concordância, né? Como é que você vai ter concordância sem assinatura? Não tem como. O tabelião deve lavrar a anotação expressa no livro mencionando a causa da ineficácia, ou seja, esse negócio não vai produzir efeitos. Sem efeito, não produz, né? Não produz efeito. Sem efeito, não produz efeito. Não há eficácia do negócio jurídico dentro do plano. E aqui, não só eficácia, mas também validade, tá? E sem efeito aqui, ele vai estar sem validade, porque a escritura não foi assinada, é da essência dela, esse negócio aqui é um negócio jurídico nulo, tá? Eu não coloquei nas observações aqui, mas depois, no material, vou dar uma aperfeiçoada nisso aqui ainda, jogar ali, deixar bem claro, porque uma das essências não foi cumprida. Que é a subscrição, que é a assinatura. E aí, aqui, gente, ele separa, por exemplo, escritura sem efeito, né? Ele coloca aqui, escritura sem efeito, é aquela que
não vai produzir os seus efeitos, né? Produção de efeito, ineficácia. Mas um exemplo que eu estou dando aqui é a não assinatura, mas a gente tem um exemplo específico aqui para não assinatura. Então, vamos pensar em outros casos de não produção de efeito, tá? Pode ter outros. Você tem que ficar ligado para, na hora do exame, o que o examinador vai colocar para você, tá bom? A expressão em tempo aqui a gente colocou, então. Ato incompleto, mesma coisa. Aí você vai vendo que são coisas que acabam se repetindo. O ato incompleto, ele também não vai produzir efeitos, porque ele está incompleto. Se ele está incompleto, sequer validade ele tem. E aí você tem que ver aqui, a escritura sem efeito, né? Você também pode ter aqui, por exemplo, condição suspensiva. Né? Dependendo da condição suspensiva, ela vai estar ali, essa condição, mas ela só vai produzir efeitos no momento certo. Ela vai determinar quando vai começar a produzir efeitos. Até isso você tem que guardar, porque ele pode tentar fazer essa jogada lá contigo. A gente vai trabalhar isso depois presencialmente nas aulas nossas presenciais, tá bom? Expressão em tempo, utilizada para acrescentar, a gente colocou aqui, né? Ato incompleto, então, ocorre quando o ato foi iniciado, mas não chegou a ser finalizado, redação iniciada, mas sem fechamento, ausência de selo, partes desistiram, alguma coisa aconteceu, você iniciou a escritura, mas não terminou. Gente, também a mesma coisa, acontecia demais isso aqui fisicamente. Hoje, falando digitalmente, né, é pouco provável, né? Não é assinado nem selado, lançamento no livro pode ser inutilizado com justificativa, deve ser observado para fins de controle sem gerar efeitos. Ato não subscrito. O ato não subscrito, ele também pode, ele está dentro do campo do incompleto. Ele está dentro do campo, por exemplo, sem efeito, porque como é que ele vai produzir efeitos se nem validade ele tem? Então, assim, perceba que as coisas se interligam bastante, mas a gente tem que entender como ele botou separado no edital, nós temos que conhecer cada um deles. A escritura foi lavrada integralmente, mas não recebeu assinatura de uma ou mais partes. Né? A falta de subscrição é o quê? A falta de concordância, ou mesmo do próprio tabelião final. Imagina que falte aí a assinatura do tabelião final, é a falta de subscrição, e aí também o negócio, ou a escritura fica sem validade, porque é da essência da escritura ter a assinatura do tabelião ao final. Ato não adquire validade jurídica, deve constar a anotação clara de que não foi subscrito, não pode produzir efeitos registrais ou obrigacionais, tá? Beleza? E artigo 215 é a base aí da essência de uma escritura pública. Então, as palavras-chave para esse nosso encontro aqui é o quê? Erro material, diferente de vício de vontade, tá, gente? Porque erro material é aquilo que está errado na escritura. Vício de vontade, isso aí ele nulifica o próprio... Isso aí é insanável, tá? Então, assim, quando há erro material, é possível sanar. Quando há vício de vontade, não é possível sanar com correções, porque o vício foi da vontade. Então, o negócio ele é nulo, tá? Nulidade absoluta nos vícios, tá? Beleza? Retificação com concordância. Retificação com concordância, ratificação, validade formal, e a gente vai ter a RET pelo edital, em tempo, é o adendo que você faz internamente na escritura sem efeito, diferente de nulidade, então você tem que ver, ela está com cláusula suspensiva e tal, ela não vai produzir efeitos imediatos, e aí é diferente, por exemplo, do ato incompleto, talvez ele queira se referir nessa escritura sem efeito aqui, quando ele traz no edital, que ela foi feita, mas não produzirá efeito por condições suspensivas. Só que ele fala de erro material, né? A cabeça, o tópico, né? Você tem antes do erro material. Mas vamos guardar isso também, que é possível isso. Uma cláusula suspensiva dentro de uma escritura, ela faz o quê? Ela mesma, o negócio é válido, mas não produz eficácia, tá? Não produz efeitos. Por quê? Porque o próprio negócio jurídico é feito com uma cláusula de suspensiva. Né? Se está suspensiva, inclusive, você sequer vai conseguir entrar, dependendo do negócio, né, no registro de imóveis, por exemplo. Você não pode ingressar com ela no registro de imóvel, porque o registro de imóvel faz transferência. Se aquele título ele não produz efeitos ainda, ele não tem como ingressar no folho real. Tá? Então, assim, são detalhes, nós vamos trabalhar isso mais em questões e tal, vamos mostrar para vocês. Não adianta eu ficar dando muito exemplo agora, porque senão a gente sai desse resumo, que esse resumo tem que ser rápido, tá ok?
Bom, ato incompleto, não finalizado, né? E ato não subscrito sem eficácia. O ato foi todo feito, ele está faltando subscrição, ele não tem eficácia, e, no meu entender, ele também é um ato nulo, porque ele deixa de cumprir a essência que é a subscrição. Tá ok? Então, guarde isso, tá bom? Porque a gente vai agora para o próximo caderno e vamos trabalhar isso em termos de exercício, treinamento até o dia da prova. Gente, beijo no coração de todos, vamos para o próximo caderno agora, ok? Deixa eu terminar aqui a transmissão.